feriado, Dia de Finados, é uma data anual para homenagear os entes queridos, como acabei de falar, que já se foram. Isso pode causar alguns problemas nas vidas das pessoas que realmente perdem elas. Às vezes não tem o controle, às vezes se emociona bastante. Por isso, hoje eu vou conversar com a psicóloga Mônica Reinaldo, que vai falar um pouquinho sobre como lidar com o luto. Vamos agora a essa entrevista bem especial. Eu convido você aí de casa, porque eu estou recebendo aqui minha convidada especial. Que bom te rever, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Mônica, e eu já começo perguntando, porque é difícil falar sobre esse tema do luto, da perda de alguém, do ambiente vazio, da ausência. E a gente acaba... Tem gente que fica revoltado, tem gente que não se conforma, que fica brigando com o universo, com Deus. Nossa, por que você me tirou essa pessoa tão importante? E aí, disso pode trazer um problema mental, sim, uma doença, um abatimento, digamos assim, de forma que a pessoa pode se isolar, pode trazer depressão, enfim, uma série de coisas que a gente conhece. Como que a gente pode estar lidando com essa história de luto, não só no dia de hoje, mas para caminhar com a nossa vida de maneira mais saudável, digamos assim? Pois é, o luto é algo muito difícil de lidar. Embora seja uma certeza, porque a morte ela é uma certeza para todos nós, né? Mas aceitar o fato em si é muito difícil. Mas existe o luto, ele é todo composto por fases. A primeira fase vem a negação, né? Mas é uma fase curta, porque é impossível você negar muito tempo, porque você vê ali o seu ente querido. Depois da negação, aí vem a questão da raiva. Isso. Porque a pessoa fica inconformada. Isso. Porque não aceita, arranja milhares de desculpas que para ela é plausível. Mas a gente sabe que a morte é algo que não tem como controlar. Não tem como explicar, inclusive, Exatamente. né? Depois da raiva vem a questão da barganha, né? É quando começa essa conversa com Deus, do tipo, Senhor, por que você fez isso? Aí vem aquela questão, espero que o Senhor mande para um bom lugar. Tem toda aquela estrutura religiosa. E para aqueles que não são religiosos, mas é a questão do universo, né? Se a espiritualidade, vamos usar, né, esse termo. A espiritualidade. Depois dessa barganha entra esse período da depressão, mas é uma depressão passageira, porque a pessoa vai começar a se adaptar com a ausência, vai ser todo aquele processo de renovar a vida, porque a vida precisa continuar. E finalmente vem a aceitação. A aceitação não significa que você esqueceu a pessoa, mas que você agora está preparado para mais seguir. Conformado. Exatamente, mais conformado. Porque como Freud diz, nós somos seres que precisamos vivemos de perdas. Então nós precisamos nos aceitar como pessoa sem aquele ente querido do nosso lado. A gente realmente precisa entender que, embora a pessoa tenha ido embora, mas nós ainda estamos aqui e precisamos continuar, né? Continuar. E é essa a preocupação que eu tenho quando a gente traz esse tema para trabalhar a questão da saúde mental, porque existem doenças que são designadas, que começam pós o luto. Que doenças são essas? Como é que a gente pode trabalhar melhor? Você já deu aí todas essas orientações do passo a passo, mas que doenças são essas que a gente pode realmente desencadear por conta de um luto? Pois é, olha só, existem diversos problemas, transtornos psicológicos que podem desencadear. Sim. Um dos principais vem a depressão e a ansiedade. Então, dentro dessa ansiedade também pode surgir os transtornos alimentares. Algumas pessoas podem desenvolver uma bulimia ou talvez uma anorexia. E isso tudo relacionado à não aceitação real da perda. Exato. Então, e a depressão, que é seríssimo, pode levar a casos mais extremos, né? Como a gente acompanha em todas as redes sociais, casos de depressão que chegam até a pessoa findar com a própria vida. Exatamente. Se revolta, né? Vem a questão da revolta, não aceita aquilo ali, se isola e começa aquela depressão, vai tomando conta, a pessoa não quer mais viver de forma alguma. Quando alguém percebe que tem alguém em casa que não aceitou a perda de um ente querido, qual a orientação? Quais são esses sinais que a pessoa já vai dando que a gente pode notar na hora de procurar um atendimento específico para poder tentar salvar também essa pessoa? Como são diferentes situações que podem acontecer, algumas pessoas apresentam uma revolta maior, uma raiva, um desprezo pela própria vida ou até pela vida do outro. Então a gente começa a ir observando
como eu era e como eu estou agora. Então, a partir dessa mudança, quando a gente percebe que ela é brusca e que ela está se tornando uma coisa patológica, que está crônica, uma raiva crônica ou um medo crônico, porque também vem a questão do medo de e se eu morrer também? Então, quando a gente percebe que está se tornando algo nesse nível, então o ideal é tentar dialogar com a pessoa, se não se sentir capaz, porque é muito difícil falar sobre luto, buscar uma ajuda profissional. E aí vem a pergunta, como é que eu posso lidar melhor? Eu queria dicas, na verdade, que a pessoa que está de luto, o que é que deve fazer para amenizar mais a dor, o sofrimento, porque é uma dor. De fato, essa dor, ela é sentimental, ela é mental, mas ela também é física, a gente acaba sentindo. O corpo vai falando de acordo com aquele sentimento que a gente vai sentindo. Como é que a gente pode amenizar essa questão? Uma das coisas muito importantes é você deixar os seus sentimentos fluírem. Se você quer chorar, chore mesmo. Se você quer gritar, grite, não se prive de botar para fora todo o seu sentimento. O sentimento ele precisa realmente ser externalizado. E é muito importante o diálogo, tentar conversar com alguém. Talvez você vá conversar e só chore, mas é importante esse contato com o outro, com a vida. Então, se eu sinto pela dor da morte, eu preciso estar em contato com a vida, com as pessoas. Voltar ao trabalho, voltar à rotina é importante, mas lembrando que algumas pessoas, elas voltam à rotina e fazem uma agenda repleta de coisas para tentar disfarçar o verdadeiro sentimento. Então, trabalhar primeiro o sentimento, a raiva, a tristeza, o desgosto, porque é um turbilhão de sensações. É verdade. Trabalhar esses sentimentos e depois buscar voltar à sua rotina vai ajudar bastante. E aí a gente pega a data como hoje, né? Dia de Finados, que todo mundo vai visitar aquele ente querido ali no cemitério. De que maneira essa visita até o túmulo, ela pode mexer com os nossos sentimentos, pode vir à tona alguma coisa? Eu queria que você explicasse um pouquinho essa parte mental, psicológica mesmo, do ir até o local sabendo que ali você está visitando, né, parte do corpo, de ossos, enfim, a pessoa não está mais ali, né? Exato. E eu quero abrir muito esse tema, porque é muito difícil na televisão a gente tratar sobre isso, porque as pessoas confundem até com religião, com alguma coisa mais material e não aquele sentimento espiritual, que é preciso a gente lidar com isso, trabalhar isso todos os dias, porque nós somos seres espirituais. A gente tem uma parte terrena, material, e tem a parte espiritual, a qual nós somos feitas para a eternidade. Mas, enfim, chegar no cemitério, fazer aquela visita, até que ponto aquilo ali pode alterar algum sentimento meu? Sim, pode. O fato do Dia dos Finados em si, ou o aniversário de morte, ele pode trazer à tona muitas lembranças. Então, até onde essas lembranças vão me fazer bem? E o que é que eu quero guardar para mim de lembrança daquela pessoa, sabe? Então, muitas vezes essa visita, ela pode ser algo bom, porque você vai e vai reconhecer o quanto a pessoa foi importante, mas também ela pode lhe trazer algum sofrimento, dependendo do tipo de relação que houve entre você e o ente querido. Exatamente. Tem gente que já vi vários depoimentos que depois da visita ao cemitério não consegue dormir, fica com aquela situação de distúrbio do sono mesmo por conta daquilo que remete a lembranças. E tem pessoas também, e aí eu quero que você me conte muito sobre isso, que não se desprende das coisas deixadas por aquela pessoa. O quarto está lá intacto, as fotos estão no mesmo local, roupas. Tem gente que visita aquele quarto para cheirar aquela roupa. Até que ponto isso é saudável? Na verdade, não deveria haver toda essa ligação material, sabe? A ligação ela deveria ser mais algo subjetivo dentro de você. Porque essa lembrança material, você vai só fazer acumular coisas e trazer lembranças mais tristes. Algumas pessoas dizem, não, mas eu gosto de ver, mas elas não conseguem perceber que naquele quarto, naquele ambiente, vai ficar toda uma nostalgia. Então, o ideal é você dar uma repaginada, porque a lembrança vai ficar da pessoa, sabe? E ali existem objetos que podem até separar, não, esse aqui é mais especial. Mas é bem mais viável que a pessoa repense, porque manter todo um ambiente igual a pessoa que já se foi
muitas vezes não pode ser tão saudável assim. Existe É porque o normal e o patológico é uma nevezinha que divide os dois, sabe? Até onde é normal eu sofrer por alguém. Sim. E quando isso passa a ser algo patológico? Então é isso que nós precisamos observar em nós. Onde é que isso está se tornando patológico? Porque quando essa lembrança começar a interferir a sua vida, as suas relações pessoais, a sua relação com o trabalho e com os outros familiares, é quando você percebe que passou já do normal para um patológico. E aí eu quero que você comente um caso que é de uma amiga minha, ela me permitiu, eu falei que a gente ia falar sobre luto. É preocupante quando você realmente cria uma rotina como se a pessoa estivesse viva. Por que eu digo isso? É um casal, recém-casados, e com 5 meses de casamento ele faleceu. E ela mantém, após 2 anos, isso já aconteceu há 2 anos, ela mantém uma rotina como se fosse esposa ainda. Como se nada daquilo tivesse acontecendo, é como se ele fosse fazer uma viagem. E ela se isolou, deixou a vida social, porque tem determinados lugares que só anda acompanhada. Então, como o esposo não está de corpo presente, ela não vai, ela se isola. Até que ponto essa questão de não aceitar a morte e fazer de conta que foi uma viagem passageira e depois volta, isso faz um adoecimento acontecer? Pois é, nesse caso ela já deveria ter buscado um acompanhamento psicológico, porque ela precisa seguir a vida dela. Perder um objeto, você pode perder o seu relógio querido, você pode perder o seu óculos e ter aquela esperança de reencontrar, mas a morte é a única perda que a gente sabe que não tem como você reencontrar o seu ente querido, sabe? Essa questão religiosa pode até entrar nisso, porque a pessoa vem a questão do morrer e se reencontrar, e vem a questão... Cada religião tem sua explicação, né, relativa à morte. Mas uma coisa que é muito incomum nas religiões cristãs, sim, é a questão da ressurreição, das pessoas se reencontrarem. Só que a forma como elas vão se reencontrar, cada religião, ela explica de uma maneira diferente. É verdade. Então, assim, acreditar que vai reencontrar a pessoa após morte, tudo bem. Mas quando é que vai acontecer essa segunda, a sua própria morte? Então, procurar uma ajuda psicológica, porque a vida precisa seguir, ela deve ser uma pessoa jovem. Sim, sim. Sabe? E ela precisa viver. E a vida, ela é muito bonita e ela oferece muitas oportunidades. Exatamente. Que a gente não pode deixar passar. Tem que continuar, tem que seguir o fluxo, é verdade. Doutora Mônica, muito obrigada por você se dispor a tratar esse assunto aqui com a gente. Eu deixo aí o espaço para as suas finalizações, o seu Instagram, onde é que a gente pode te encontrar nas redes sociais, para o pessoal aí de casa que quiser debater esse assunto e outros assuntos com você, como é que faz? Pronto. Meu Instagram é Mônica psicóloga Mônica Reinaldo. E eu trabalho na clínica INTC, aqui no centro de João Pessoa, e também em Miramar, no Ecomedical. Nas segundas e quartas eu estou no Ecomedical, na sala 210, no 2º andar, né? Quem quiser me encontrar, tô lá. Tá bom, obrigada, viu? Obrigada, Nada. Deus te abençoe, muito obrigada mesmo por se dispor, viu? Obrigada também. Olha aí, que bate-papo legal, né, gente? Mas ainda dentro desse assunto...